Bom, hoje a live é sobre você ter uma carteira e saber analisar essa carteira no relatório mensal, a cada 3 meses, enfim, a depender da estratégia que você está montando. Por que que isso é bastante importante, né? Muitas vezes a gente olha só o rendimento mensal da carteira e calcula baseado, compara, na verdade, baseado com o CDI ou o Ibovespa, se a tua estratégia era um pouco mais de renda variável. Só que é o seguinte, numa carteira bem estruturada, que é o objetivo, a gente tem várias, que é aquela chamada pizza colorida, né? Então tem pós-fixado, tem um pouquinho de pré-fixado, tem papéis atrelados à inflação, temos multimercados, fundos de renda fixa, um pouquinho de cripto, se for o apetite ao risco daquele investidor permitir. E tudo isso compõe a denominada carteira. Esse é o objetivo que nós queremos chegar a ter, porque dessa forma, independentemente do momento de mercado que nós tivermos, a gente vai ter um barco que navega qualquer tipo de mar. Essa é a ideia, não tentar acertar em um momento e depois devolver tudo no outro momento, né? Então essa é a importância de ter uma carteira balanceada. Bom, entendido esse ponto, na hora de analisar a performance, né, passado um mês, a gente tem que olhar destrinchando o que exatamente está fazendo com aquela rentabilidade. O que está fazendo aquela rentabilidade de forma destrinchada? Poxa, deixa eu olhar aqui, de todas as minhas carteiras, eu posso me expor à inflação de diferentes tipos. Via, por exemplo, um tesouro IPCA, eu posso me expor à inflação via uma debenture, uma dívida de uma empresa que está atrelada ao IPCA, mas e na hora de analisar isso? Eu preciso olhar em porcentagem ajustada, né, em relação ao volume que você tem, quanto cada estratégia está compondo da porcentagem do rendimento mensal. Senão a gente só fica a render 1% ao mês. Não, tudo bem. Mas o que está compondo esse 1%? Entender isso e saber analisar a dinâmica de juros futuros, saber o momento de se posicionar na renda fixa. Agora, por exemplo, o Banco Central, bom, Banco Central não, o Conselho Monetário Nacional decidiu que a gente está com uma Selic de 15% ao ano. 15% ao ano, ou seja, o capital vai para a renda fixa, porque o risco-retorno vale mais a pena. Você empresta um dinheiro para o governo, por exemplo, via tesouro, tem uma boa rentabilidade, tem liquidez e tem segurança. Você uniu os três pilares que eu tanto comento aqui. Nem sempre isso vai ser assim. A gente sabe que nem sempre vai ser. Vão ter momentos de mercado, como a taxa foi a 2 na época da pandemia, tudo bem, era um cenário diferente, mais complicado. Então a gente tem que saber se posicionar em distintos momentos e entender o que está compondo o percentual, a rentabilidade. Se você faz o seu cálculo mês a mês, isso é uma dica que eu tenho para você. Faça isso de forma mais detalhada, mais esmiuçada, como a gente costuma falar. Tá bom? Então essa foi mais uma live sobre como ter uma carteira balanceada, lembrando que esse é um objetivo de equilibrar liquidez, rentabilidade e segurança. E a gente vai sempre tocar nessa tecla, sempre um pouquinho mais detalhado para entender, por exemplo, que tipos de produto a gente pode colocar. Eu já citei alguns nessa live, nessa explicação. E se você quer ter uma carteira balanceada, você pode contar comigo. O meu nome é Lucas, eu sou economista e também assessor de investimentos. Um abraço e torcendo por você. Tchau, tchau.